Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou falar sobre um desafio que a maior parte das pessoas tem ao ler o PMBOK Guide. Para quem não sabe, o PMBOK é um livro criado pelo PMI, o Project Management Institute, que reúne o corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos. Um dos maiores desafios que eu encontro hoje em todos os alunos e todos os interessados na área é como ler o PMBOK. Por quê? O PMBOK é escrito na forma de quase uma norma técnica, onde nós temos os capítulos introdutórios, né, os 3 capítulos iniciais que são considerados capítulos mais genéricos, cuja leitura ela é um processo natural e normal, você lê página a página. Porém, entre o capítulo 4 e o capítulo 12, nós temos 9 capítulos que destacam cada uma das 9 áreas de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e, finalmente, aquisições. Nessas 9 áreas, nós reunimos na última versão do PMBOK, a terceira edição, 44 diferentes processos. E o grande desafio das pessoas é que a maior parte das pessoas lê o PMBOK como se o PMBOK fosse um livro, não é? Ou seja, da página 1 à última página. E, na verdade, você deve ler primeiramente os 3 primeiros capítulos. Porém, a partir do 4º capítulo, é muito importante que você leia não por área de conhecimento, mas sim por fase de projeto. Se a gente lembrar, um projeto é dividido em 5 fases: a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. Então, quando você lê o PMBOK página a página, você muitas vezes vê um processo, por exemplo, de qualidade terminando sem nem mesmo ter começado o processo de recursos humanos, o que na prática e na realidade não acontece, porque na verdade você não faz um processo depois do outro, você faz na verdade os 9 processos quase que simultaneamente, é como se nós estivéssemos como um malabarista equilibrando os pinos. Então, na verdade, você deve ler os 44 na ordem. E para facilitar isso, o PMI criou agora no capítulo 3 toda uma explicação sobre processos e sobre fases. E esse capítulo torna-se hoje para nós o capítulo central do guia. E vocês vão ler o quê? A ordem. Então, muitas vezes vocês vão lá no capítulo de qualidade, depois voltam para o capítulo de escopo, depois vão para o capítulo de risco, depois voltam para o capítulo de recursos humanos, por exemplo. E isso vai fazer com que, apesar da sua leitura não ser uma leitura sequencial, você vai ganhar muito mais velocidade e entendimento ao ler. E na hora que você acabar de ler o 44º processo, você automaticamente vai ter lido todas as páginas do seu guia. Essa ideia de fazer esse trabalho, ela começou, eu publiquei em 2001 no congresso do PMI em Nashville, um paper chamado Como Ler o PMBOK Guide. Esse paper, inclusive, está no meu site e ele foi feito para a versão 2000 do guia e ele foi realmente assunto de muita polêmica. Vários autores usaram ele assim, até para questionar o modelo com que o PMI fez o guia, porque o guia, o PMBOK, ele é um guia extremamente interessante para quem já conhece. Agora, para ensinar uma pessoa que está começando, ele é extremamente indigesto, ou seja, ele não é um guia completamente preparado para você estudar, aprender e entender os conceitos. Então, o que acontece? Acaba que quando o aluno ou o interessado chega no 8º capítulo, no 9º capítulo, ele acaba penando, porque aí começam as referências indiretas, assim, leia o item 8.1.3.2, sabe? E aí as pessoas têm uma dificuldade muito maior de entender que o capítulo 8 significa qualidade, ponto 1, primeiro processo de qualidade. Ponto 3 significa uma saída. Ponto 2 significa a segunda saída. Então, ou seja, esse tipo de coisa vai fazendo com que a leitura se torne mais indigesta. Então, a dica que eu dou é, para ler o PMBOK, não leia página a página a partir do capítulo 4. Leia por processo. Você vai ter muito mais facilidade para entender, a leitura vai ficar muito mais agradável
e muito mais direta. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Uma ótima semana para vocês e até a próxima semana.